A paz do Senhor, tudo bem? Espero que sim. Hoje eu quero ler com você a Bíblia Sagrada para a nossa reflexão sobre a temática lealdade. A Bíblia deixa claro a lealdade de Jonatas com Davi. O texto de 1 Samuel 18, versículo 1 ao 4, eu estarei lendo. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi. E Jonatas o amou com a sua própria alma. E Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que voltasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. Quanta bondade que Jonatas praticou para com Davi. A história vai dizer que Jonatas era filho de Saul, do rei Saul. E após Davi vencer o Golias, Saul disse: agora você vai ficar em minha casa. Então Jonatas fez uma aliança com Davi. O texto vai deixar claro que Jonatas deu a Davi todas as suas ferramentas, as suas vestes, o seu arco, a sua espada e assim por diante. Na linhagem real, Jonatas seria o sucessor de seu pai. Jonatas era príncipe. Então ele toma essa decisão de ser leal a Davi. Imagine só, alguém que estava no palácio, com muitas regalias, ama alguém que está no campo cuidando de ovelhas, cuidando de curral. E assim é a história de Jonatas e Davi. Uma história linda, uma história de fidelidade, uma história de lealdade. Davi, então, poderia sair bajulando Jonatas, porque enquanto Jonatas era criado no palácio, filho de um homem mais poderoso daquela época, rei de Israel, Davi era filho de Jessé e estava no campo cuidando de ovelhas. Mas o texto vai dizer que Jonatas seguia a Davi, andava com Davi. Eles fizeram uma aliança. Pela lógica, Davi deveria acompanhar Jonatas, porque Davi
era exatamente o oposto de Jonatas no quesito status, riquezas e poder. Mas Jonatas foi leal à aliança feita com Davi. Davi só reinou daquele momento em diante só após 17 anos. E Jonatas, voluntariamente, desprendidamente, ouvindo a voz de Deus, resolveu dar a Davi o seu manto, a sua espada, o seu arco, as suas vestes. Ele fez isso voluntariamente, fazendo uma aliança com Davi. E no decorrer da caminhada, isso é bem notável acerca da lealdade de Jonatas com Davi. E você vai perceber no decorrer do livro de 1 Samuel que Saul fez muitas coisas erradas, muitas imprudências. E, de certa forma, as suas imprudências o levou à morte. Quando ele morreu, morreu Jonatas e mais 2 filhos. E ficou Mefibosete, de apenas 6 anos. E nós vamos entender que a lealdade, ela não depende dos outros. A lealdade depende de você, de sua decisão e comunhão e a direção de Deus. Foi assim que Jonatas entendeu. Davi encontrou alguém que lhe amava de verdade, amor da alma, amor de sentimento mesmo, de irmãos, diria amor filos, de fraternidade. Então a lealdade de Jonatas não estava presa a coisas materiais. Ele tomou uma decisão de ser leal. E todos que desejam agradar a Deus necessitam de ser leal, de ser fiel. Saul, na verdade, era pai de Jonatas. Jonatas não desobedeceu seu pai. No entanto, a aliança que ele fez com Davi foi mantida até o fim. A lealdade de um homem ou de uma mulher, ela não pode ser quebrada. Tem que ser fiel até o fim. E assim foi então a trajetória de Jonatas com Davi. Constantemente, Jonatas estava direcionando o que Davi deveria fazer, por onde Davi deveria andar. É necessário conhecer a si mesmo. Sabe por quê? Porque, na verdade, quando você é leal,
ou quando você não é leal, o resultado vai chegar. Quem é leal é aprovado. E o desleal é reprovado. Então precisa conhecer a si mesmo. Por quê? Deus está olhando a nossa lealdade. Os nossos superiores estão olhando a nossa lealdade. Por que não dizer, todas as pessoas que nós convivemos estão olhando a nossa lealdade. E essa lealdade, ela tem que chegar até o fim. Esta aliança não pode ser quebrada. À medida que você conhece, sabe que se é leal ou não leal. A fidelidade, ela cobra postura. Já a lealdade, ela exige a postura. Como está a tua postura diante do teu líder? Como você se reporta ao seu líder? Como você trata o seu líder? Lembre de uma coisa, há alguém maior do que você. É preciso honrar. É preciso ser leal. É preciso ser fiel. É isso que Deus espera de você, espera de mim, espera de nós. A lealdade. Imagine só a humildade, a seriedade de Jonatas. Jonatas, ele tira de si o seu manto. Ele passa a sua autoridade a quem é de direito. Jonatas tira de si a sua túnica e entrega para Davi. Ele tira a sua espada, que é a sua proteção. Ele tira o seu arco e dá a Davi. Ele tira o seu cinto e dá a Davi. Ele estava exatamente cumprindo aquilo que realmente nós devemos cumprir. Dar a alguém a honra, dar a alguém o que é nosso, o respeito, dar o cinto, a provisão, ia chegar na vida de Jonatas, porque ele estava honrando a Davi. Você tem honrado alguém? Você tem honrado a Deus? Tem? Então, amados, irmãos, está precisando de pessoas com esta qualidade de lealdade. Não se corrompa, não se venda, espere a sua vez, o seu momento vai chegar, se prepare. Mas entenda uma coisa, há alguém maior do que você. Há alguém que tem uma unção diferente da sua, que foi colocado para liderar você. Aprenda, honre. E a Bíblia vai dizer, além disso, que Jonatas, ele se despiu de todas essas coisas. Ele estava se submetendo a Davi. Ele estava reconhecendo que Davi
era um homem segundo o coração de Deus. Aprenda a reconhecer isso. Não tenha vaidade. Não tenha ganância. Não brigue por poder. Seja leal, seja leal. Quem é leal encontra exatamente o seu lugar e sabe perfeitamente que vai chegar em um lugar o qual Deus sonhou, Deus planejou. Mas é preciso ser leal. A fidelidade e lealdade nos ajudam a remover as máscaras e a nos submetermos àquele que tem mais unção do que nós. Porque sempre haverá alguém maior do que nós. Este talvez seja um dos grandes problemas, é achar que é grande, é achar que é importante, que é insubstituível. Lembre de uma coisa, ninguém é insubstituível. E aí Deus pergunta a Davi: até quando você vai ter piedade de Saul? Ou Davi vencia Saul, ou ele lhe destruía. Com relação aos espíritos de Saul, que ficavam rondando. Ou Davi tomava uma posição, ou esses espíritos estariam lhe destruindo. Então, lembre de uma coisa: tem alguém maior do que você. E quando esse alguém resolver tomar uma posição, cuidado com as consequências, porque você pode ficar irado, você pode ficar angustiado com o líder que tomou uma posição com relação à sua postura que não é leal. Deus requer de nós lealdade. Lealdade. Não podemos caminhar com quem diz que tem fidelidade, mas não é fiel. Diz que tem honra, mas não demonstra honra. Quando somos leais, todo o princípio se cumpre, porque na lealdade não dependemos de terceiros. Para mostrar que dependemos de nós mesmos, pela experiência que tivemos com Deus, o Todo-Poderoso. Seja leal, meu amado. Seja leal, minha amada. Leal àquele que te colocou no ministério. Leal naquele que te deu uma oportunidade. Seja leal. A lealdade é um princípio indispensável na vida de alguém que quer fazer as coisas de maneiras decentes, de maneira correta. Para você ser leal não depende de ninguém, depende de você. Se você tiver intimidade com Deus, comunhão com Deus, você está entendendo perfeitamente o que eu estou falando acerca de lealdade. Quem tem que provar que é leal, é você que tem que provar que é leal. Cuidado com a vaidade. Espere o seu momento, espere a sua hora. E Jonatas foi leal a Davi. Sabe qual foi o resultado dessa lealdade para com Davi? Foi exatamente Davi restituir tudo aquilo que era da família de Saul. A Bíblia diz que Davi manda perguntar: tem alguém da descendência de Saul,
de Jonatas, eu quero abençoar. Mefibosete, ou melhor, Mefibosete, foi lembrado por Davi. Ziba chega até Davi e diz: olha, lá em Lodebar tem Mefibosete, só que está com as pernas quebradas. Ele é inútil, é imprestável, vai lhe dar trabalho. Davi disse: olha, eu não estou buscando questões físicas, não. Eu estou buscando alguém da descendência de Saul e de Jonatas, porque eu vou abençoar. Restituição. A lealdade de Jonatas para com Davi resultou em restituição, resultou em bênçãos. E Davi então manda chamar Mefibosete, e Mefibosete agora vai ser abençoado, porque aquela aliança não foi quebrada. Davi foi leal e abençoou Mefibosete e todos da sua família. Agora, aquele moço que estava com as pernas quebradas, vivendo em um lugar de esquecimento, Davi é leal e manda chamar. E agora ele fica na presença de Davi. Viveu com Davi enquanto teve vida, comendo na mesa do rei. É assim que Deus faz. Quem é leal, aquele que é leal, Deus não desampara, Deus cuida. Seja leal, meu amado, seja leal, minha amada. A lealdade, é isso que Deus quer para nós, buscarmos ser leais. E se você entender essa mensagem que nós estamos falando para você aqui hoje, você vai ser uma pessoa muito abençoada. A lealdade é um dos pilares que sustentam a real, ou o real, melhor dizendo, valor do homem. É a lealdade. Seja leal, aprenda com Jonatas, aprenda com as atitudes de Jonatas. Ele dispôs de todos os seus, das suas vestimentas, das suas armas, e no final, Davi recompensou, Davi abençoou, porque Davi era um homem leal. Portanto, fica essa mensagem para você: seja leal ao seu semelhante, seja leal à sua família, seja leal ao seu líder e seja leal a Deus. Que Deus te abençoe e te guarde e te dê a paz.